apresentar de novo, né? Não. Precisa? Tá gravando? Não. Quem eu sou? Ah, tá. Beleza. Vou esperar ela chegar. Então, ixi, vai ter, né? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente ao professor Teuan, né, pelo convite de ao retorno aqui. Mais um desafio para mim estar, de certa forma, contribuir com vocês. E também agradecer a Francisca, coordenadora, né, do curso. E já que a gente está no primeiro momento, eu queria agradecer o feedback que vocês deram na primeira aula. Para mim foi assim uma surpresa, super surpresa. Eu nem esperava que tinha sido tão produtivo assim para vocês. Então hoje a gente vai continuar a matéria e que a gente terminou não, que a gente começou na última aula, que foi... Na última aula a gente falou sobre o que mesmo? Inquérito policial, do relatório adiante, e começamos a ação penal, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade em ação penal. Mas eu vou fazer um breve retrospecto do que a gente viu no finalzinho da aula, para que a gente consiga ficar juntos, começar juntos e, se Deus quiser, terminar juntos, tá bom? Então tá. A gente viu que era ação penal, né? O que era ação penal? A gente descobriu o fundamento da ação penal? Por que nós temos ação penal? Por que a gente estuda ação penal? Por que a gente precisa da ação penal? Porque o Estado avocou para si o direito de punir e, portanto, garantiu ao seu cidadão de que, eventualmente, quando ele sofresse uma prática delitiva, ele tivesse todo um aparato estatal para tutelar, enfim, os seus direitos violados, né? E é por isso que a gente tem que estudar a ação penal, né? Porque isso daqui é, na verdade, pertencente ao Estado, certo? Tanto é que na Constituição tem: nenhuma lesão ameaça de direito ficará fora da apreciação do Poder Judiciário, no artigo 5º, inciso 35. Então, a gente descobriu por que a gente precisa estudar ação penal. Porque a ação penal é o pontapé inicial para dar início ao processo penal. E somente através de um processo penal assegurado todas as suas garantias, é que a gente, ao final, pode aplicar uma pena de caráter penal, certo? Então tá, era só para revisar. E a gente viu as condições da ação penal, as características de uma ação penal. E aí a gente entrou nas espécies de ação penal e a gente vai revisar a partir daqui, tudo bem? Então, quais eram as espécies que a gente tinha? Primeiro, uma grande divisão que a gente tinha: ação penal pública e ação penal privada. Legal. E aí? Aqui a gente tinha uma subdivisão? Que divisão que a gente tinha? A primeira é incondicionada, né? E a segunda? Condicionada. Condicionada a quê? Do ofendido. E também requisição do Ministério do Ministro da Justiça, né? E aqui na ação penal privada, a gente tinha alguma divisão? Subsidiária da pública. Vou colocar aqui o que vocês vão falando. Ai, desculpa, eu tô fugindo. E além disso, a gente tinha mais duas? Personalíssima? Exato. Vou abreviar aqui. E a mais tradicional, chamada exclusivamente privada, né? Sim. E aí, na nossa última aula, a gente deu uma ideia geral desse panorama aqui. A gente viu que a nossa ação penal, ela pode ser classificada quanto ao critério subjetivo. E quem seria esse critério subjetivo? Aquele que tem legitimidade em intentar a ação penal.
né? Então, na ação penal pública, quem tem a legitimidade? Quem é o titular da ação penal? Ministério Público. E aqui na ação penal privada? O ofendido ou o seu representante legal, certo? Que a gente vai ver um pouco mais com detalhe hoje. Legal. E aí, então, visto esse revisado, esse panorama super rápido, a gente vai começar aqui. E começar aqui, a gente vai dar uma olhadinha nos princípios mais importantes nesse contexto. Alguém lembra de algum princípio? Porque essa matéria talvez vocês já viram em algum momento de estudos de vocês, ao longo da faculdade, ao longo dos estudos, para DP. Alguém lembra de algum quando se fala em ação penal pública? E a gente viu isso daqui, né? Quando a gente estava falando de arquivamento do inquérito, alguns deles. Então vamos começar pelo primeiro, princípio da oficialidade. O nome lembrou alguém? O que seria o princípio da oficialidade? Bom, o princípio da... O público é o único que pode a ação penal pública, é isso? Quase. Seria que a ação penal ela deve ser intentada por um órgão oficial do Estado, né? Então, a ação penal deve ser intentada por um órgão oficial do Estado. E no caso do Brasil, o órgão oficial do Estado para intentar a ação penal é o Ministério Público. Né? A gente tem o fundamento na própria Constituição, artigo 129, inciso 1º da CF, e até a gente tem no próprio Código Penal, que é o artigo 257, inciso 1º do CPP. Esse princípio é bem simples e é só isso. E aqui a gente tem um segundo, que a gente viu lá no arquivamento, que eu acho que vocês vão lembrar, que é o princípio da obrigatoriedade. Alguém lembra? Esse eu tenho certeza que alguém vai lembrar. O que significa o princípio da obrigatoriedade? E o Ministério Público não pode abrir mão do processo, né? Ele não pode... Fala. Não, esse é outro. Aqui o princípio da obrigatoriedade é que, uma vez presente indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público deve oferecer uma denúncia, certo? Então aqui a gente está no movimento anterior ao oferecimento da denúncia, nosso marco temporal. Então quer dizer que, se presente indício de autoria e materialidade, não cabe o Ministério Público ficar discutindo: será que eu vou oferecer dessa vez? Será que eu não vou? Essa pessoa é legal? Não, quero ferrar com essa pessoa. Enfim, ele não pode fazer esse juízo aqui, né? Então, é isso. E ele parecia ser muito simples, esse princípio. Mas será que sempre que tiver presentes indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público deverá oferecer a denúncia? Ou a gente consegue, olhando para a nossa legislação, verificar uma hipótese em que a gente vai ocorrer o que a gente chama de uma mitigação daqui do princípio da obrigatoriedade? Ou seja, embora haja indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público deixará de oferecer a denúncia. Quando tem algum excludente de oportunidade, licitude, ou às vezes algum requisito prático. Não, mas quando ele verifica isso, ele ainda manifesta caso ele vai pedir o arquivamento, né? Então aqui a gente está num contexto diferente. Lá na última aula a gente discutiu algumas hipóteses em que o Ministério Público poderia requerer o arquivamento e fazer coisa julgada material. Aí vocês estão lembrando, uma causa manifesta de excludente de licitude. Exato. Uma causa de atipicidade? Exato. Mas quando a gente verifica isso, o Ministério Público, a gente não está falando nesse contexto. Porque quando acontece aquilo, o Ministério Público pede arquivamento. E aqui, nesse momento anterior, foi naquele momento que o Ministério Público tinha várias opções para fazer. Quando recebeu o inquérito policial, ele tinha
requerer o arquivamento, novas diligências e oferecimento da denúncia. Então, a gente já ultrapassou aquele campo, no seguinte sentido: o Ministério Público optou por isso aqui, ó. Ofereceu denúncia cujo crime apurado é perseguido por uma ação penal pública incondicionada. Então, quando a gente está perguntando aqui, a gente pressupõe que não tinha uma causa de tipicidade, não tinha uma excludente ilicitude, mas, e portanto, presente requisito de autoria e materialidade, em tese, em regra geral, o Ministério Público deve oferecer a denúncia. A minha pergunta não foi nesse sentido, a minha pergunta foi: uma vez o Ministério Público optado por oferecer a denúncia, cujo crime apurado é perseguido por uma ação penal pública, e considerando o que a gente aprendeu sobre o princípio da obrigatoriedade, se há alguma coisa, alguma hipótese em que o Ministério Público, embora sabendo que deve denunciar, não irá denunciar. Pode continuar a representação ou não? Não, tanto faz. A gente está mais no campo amplo aqui, né? Porque depois a gente vai destrinchar todos esses aqui. Mas assim, só para ter uma ideia geral dos princípios que incidem na ação penal pública, seja ela incondicionada, seja ela condicionada de representação. Ou a requisição do Ministério do Ministro da Justiça. Se tiver prescrito, bagatela. Não, na bagatela, princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material e, portanto, na conduta materialmente atípica. E, portanto, o Ministério Público requer o arquivamento e não oferece a denúncia. Né? Mas, então... Um negócio que é aquele caso do ponto presidente, aquele foro, aquele privilégio, né? Esqueci o nome da palavra, quando o presidente da República, que for prerrogativa de função. Não tem a ver com isso. Na verdade, a gente até começou a comentar hoje na aula, que é a questão da transação penal. Então, a transação penal que é o nosso artigo 76 da Lei 9.099, de 95, prevê que o que é a transação penal mesmo? Uma medida despenalizadora prevista na Lei 9.099. Quem que é a nossa Lei 9.099? Lei dos Juizados, né? E qual é o intuito da transação penal mesmo? Quando que a gente aplica a transação penal? Só pra gente não ficar perdido aqui. A transação penal é um instituto despenalizador que é aplicado no âmbito dos crimes de menor potencial ofensivo. O que são crimes de menor potencial ofensivo? São crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Certo? Certo? Então tá. Então quando eu estou diante de um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena é igual ou inferior a 2 anos, e o sujeito preencher todos os requisitos do 76, dentre eles, não ter uma sentença condenatória que fixou pena privativa de liberdade e nem ter usado esse benefício num período inferior a 5 anos, a pessoa faz jus à transação penal. E qual é o intuito da transação penal? Bom, a transação penal é aquele benefício oferecido pelo Ministério Público na audiência preliminar, no rito do juizado, em que o promotor, quando ele recebe o termo circunstanciado, porque o que se lavra no juizado não é BO, não é boletim de ocorrência, mas TC, termo circunstanciado. Então, quando o promotor de justiça ele recebe o TC, ele verifica, ele não quer nem ver o que aconteceu. Ele simplesmente vai ver, é um crime de menor potencial ofensivo? Sim. O sujeito ele já usufruiu desse benefício num período inferior a 5 anos? Não. Ele tem uma condenação, uma sentença penal condenatória que fixou pena privativa da liberdade? Não. Então eu não quero saber o que ele fez. Eu vou oferecer, mas não porque eu quero, mas porque a lei garante. Então, a transação penal é um direito subjetivo público da pessoa, em que, enfim, que faz jus, vai oferecer o benefício chamado transação penal, que mediante determinadas condições. Que condições são essas? São condições bem simples. Geralmente a promotora coloca alguns meses de prestação, algumas horas de prestação de serviço à comunidade, 120 horas, 90 horas, 60 horas. Quanto deve ser o número de horas? Não sei, é a promotora que diz, né? Ela que diz. Ou uma prestação de serviço, ou uma prestação pecuniária em favor
da FUNPEN agora, eu acho que está sendo. Mas geralmente ela dava para uma instituição beneficente, enfim, para uma instituição. Então, que é um valor salário mínimo. Lá em Maringá estava R$990 na época. Então, ou uma coisa ou outra. E a pessoa tem esse direito de, se aceitar, escolher uma dessas condições. Se ela, ao final, cumprir tudo certinho, seja o que ela optou, seja pelo pagamento da prestação pecuniária, seja pelo cumprimento da prestação de serviço à comunidade, o promotor está acompanhando, né, o cumprimento indiretamente, porque quando ele descumpre, o sistema avisa ele, né? Mas enquanto o sistema não avisa, quer dizer que em tese ele está cumprindo tudo certinho. Mas ao final, quando ele cumpre tudo certinho e os autos vão para o promotor de justiça, ele verificando que a pessoa ela cumpriu as condições devidamente conforme ela aceitou na audiência preliminar, e verifique, porque vai ser juntado ou o comprovante do sistema do pagamento ou um relatório da instituição responsável pela fiscalização do cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Verificando que está tudo ok, tudo documentado, ele não tem o que fazer, senão o quê? O promotor requerer a homologação, ou seja, a validação da transação penal, desse benefício, em favor do noticiado, né? Porque as pessoas são noticiadas, elas não são réis ainda. Então os termos devem ser técnicos por hora para a gente estudar. E requerer a extinção da punibilidade. Isso vai para o juiz. O juiz, quando recebe, verifica que a pessoa cumpriu certinho, que tem todos os documentos juntados, que a pessoa cumpriu, e o parecer favorável do Ministério Público, ele não tem o que fazer, senão o quê? De fato, homologar a transação penal e extinguir a punibilidade dele. O que acontece quando o juiz ele prolata essa sentença de homologação da transação penal e consequente extinção da punibilidade? É como se a pessoa nem tivesse passado pela justiça criminal. É como ela vai passar despercebida pela justiça criminal, no seguinte sentido: quando ela for tirar os antecedentes criminais dela, vai estar em branco. É como se nada tivesse acontecido. Mas esse é um benefício que a pessoa tem a cada 5 anos. Então é só para dizer que qual que é o intuito da transação penal? É evitar que o MP ofereça uma denúncia, mesmo tendo indícios de autoria e materialidade. Ele vai oferecer esse benefício porque a lei assegura. E é um direito subjetivo da pessoa, né? Já é entendimento pacificado nos tribunais que a transação penal é um direito subjetivo da pessoa. Então, essa é uma hipótese em que a gente fala que há uma discricionariedade. Vocês podem encontrar esse termo: discricionariedade regrada. Regrada do MP. Ou o princípio da obrigatoriedade mitigada. Certo? A gente entendeu o porquê que a transação penal ela mitiga ou ela configura uma hipótese de discricionariedade regrada do MP? Por que é uma discricionariedade regrada? Porque não vem aleatório, né? Porque esse benefício está previsto regrada na Lei 9.099, no seu artigo 76. Ele primeiro tem que verificar o cabimento da Sim, o cabimento. E os requisitos são no 76. Que geralmente, que na verdade, em termos rápidos, é uma pessoa que não tem uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, em que recebeu pena privativa da liberdade. Ou seja, se ela recebeu uma pena de multa, ela ainda faz jus à transação penal, por exemplo. Ou se ela não usufruiu esse benefício num período inferior a 5 anos. Porque você só tem esse benefício a cada 5 anos. Eu já vi muita denúncia e depois da denúncia, a proposta. É que geralmente, por exemplo, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, mas é que o juiz não vai receber. Por que o juiz não vai receber? Porque ele vai primeiro designar a audiência preliminar para oferecer esse benefício. E depois tem outro ainda que a gente vai ver de uma forma bem indireta, porque não é o nosso assunto. Porque quando vocês estudarem ritos, que tem o rito dos juizados especiais criminais, vocês vão ver isso com mais detalhe. Mas eu só achei interessante colocar isso aqui para a gente entender o porquê, né, que ele mitiga o princípio da obrigatoriedade. Porque embora presente requisite indício de autoria e materialidade, o Ministério Público sabe que deve denunciar, mas não denuncia. Não denuncia porque ele não quer? Não, porque há um instituto chamado transação penal que permite que se o sujeito aceitar as condições e cumprir devidamente, faz uma
transação com o Ministério Público em troca de quê? De que o Ministério Público não ofereça uma denúncia em face daqueles fatos contra aquela pessoa. Então, evita o processo propriamente dito. Evita o processo, não. Evita o oferecimento da denúncia. Porque o oferecimento da denúncia não é o início do processo, né? Só quando o juiz diz, receba a denúncia. Aí sim. Mas ele evita o próprio pontapé, que é o oferecimento da denúncia. Acaba por ali. Certo? Uma dúvida. Essa transação penal só ocorre no juizado especial. Só no juizado especial, porque isso daqui é voltado para o crime, um dos requisitos principais. Pena igual ou menor a 2 anos. E crimes igual ou menor a 2 anos são crimes de menor potencial ofensivo, que, salvo engano, está no artigo 61. Mas aqui eu tô uma vaga memória, mas pode conferir lá. E aí o SURSIS é semelhante a isso? Não, é diferente, a gente vai ver depois, tá? Mas aqui, e também todas as contravenções são de menor potencial ofensivo, independentemente do número da quantidade de pena, contravenção penal. Então, diz ao salvo do artigo 61 que eu preciso conferir, mas diz um dispositivo da Lei 9.099, são crimes de menor potencial ofensivo as contravenções penais e crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Então, é só quando isso acontecer primeiramente que eu vou analisar os demais requisitos para ver a possibilidade de transação penal, que daí é uma possibilidade de blindar o princípio da obrigatoriedade. Certo? Tamo junto? Então, tá bom. Por hora sim, né? Então vamos continuar. Aí a gente viu o princípio da oficialidade, princípio da obrigatoriedade. E agora a gente tem um outro princípio da indisponibilidade. Esse alguém confundiu com o princípio da obrigatoriedade e me disse. Como é que é o nome mesmo? Ramon, você disse. O Ministério Público não pode desistir da denúncia depois que ele... Sim. Uma vez iniciada a ação penal, o Ministério Público não pode desistir. Essa é a questão da indisponibilidade. Então, enquanto o princípio da obrigatoriedade atua no momento ex ante, quanto ao oferecimento ou não da denúncia, aqui na indisponibilidade é um princípio que incide quando a ação penal já está em curso, certo? Uma vez oferecida a ação penal, o Ministério Público não pode desistir dela. Isso vale para sede de recursos também, não pode desistir dos recursos interpostos, etc e tal, certo? Então, não vamos confundir obrigatoriedade com disponibilidade e nem oficialidade. São conceitos bem simples, certo? Mas eu disse para vocês... Quer dizer, o Ramon disse pra gente que o Ministério Público não pode desistir. É verdade. Regra geral, em tese, não pode. Mas será que a gente pode verificar uma hipótese em que o Ministério Público pode abrir mão da ação penal? Ou sempre o Ministério Público não poderá desistir? Ou será que a gente pode visualizar alguma hipótese em que o princípio da indisponibilidade também a gente pode dizer que vai estar mitigada? Alguém tem alguma ideia? Essa eu acho que a gente pode conseguir lembrar. Se a gente tem algo relacionado com a transação penal. Quem é o amiguinho da transação penal? Suspensão condicional do processo? Exato. Como que é seu nome? Érica? É. Exato, a Érica mandou muito bem. A suspensão condicional do processo. Que está lá no nosso artigo 89 da Lei 9.099. Qual que é o sentido qual que é o significado da suspensão condicional do processo mesmo? A suspensão condicional do processo, então, significa que o processo existe? Existe, né? Vou suspender algo que existe. E se o processo existe, significa o quê? Não, que já denunciou, não. Quando é que uma pessoa se torna réu num processo criminal?
Não. Quando o juiz diz receba a denúncia, é a partir do momento que o juiz diz receba a denúncia em que o acusado vira réu. Fora isso, ele é um mero acusado, um mero noticiado, enfim. Mas ele não é um réu efetivamente. Ele só se torna réu de fato quando o juiz, diante da denúncia, diz receba a denúncia. Certo? Então, se a gente partir dessa premissa, vamos colocar o requisito mínimo aqui da suspensão condicional do processo, que é o quê? Enquanto aqui a gente olhou para a pena máxima, aqui a gente vai olhar a pena mínima. E a pena mínima tem que ser o que para ser? A pena tem que ser mínima igual ou inferior a 1 ano. E detalhe, eu disse para vocês que a transação penal aplica-se apenas aos crimes de menor potencial ofensivo? Sim, porque aqui nós estamos olhando para a pena máxima. Agora, e a suspensão condicional do processo? É só para crimes de menor potencial ofensivo? Não. É para todos os crimes previstos no Código Penal, na lei, enfim, nos crimes de menor potencial ofensivo, nas legislações penais especiais, cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Exemplo, furto, pena do furto de 1 a 4 anos. Então, furto, estelionato, apropriação indébita, desacato, enfim, todos esses delitos cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano e preenchido outros requisitos, que é não estar sendo processado, já tiver sido processado, ou também preencher os demais requisitos da suspensão condicional da pena, estará presente o direito de ter o benefício chamado suspensão condicional do processo. Então, quando o juiz diz receba a denúncia e ele vai designar uma audiência, ele não vai designar uma audiência intimando os testemunhas já, porque isso seria andar... Não, isso seria ilógico. Por que seria ilógico e seria trabalho desnecessário? Porque se ele intimasse todas as testemunhas para comparecer na audiência em que ele vai oferecer suspensão condicional do processo e a pessoa aceita, todo aquele esforço, intimar as pessoas e tudo mais, se perde, né? Então, de um momento primeiro, ele designa uma audiência especificamente voltada para oferecer o benefício da suspensão condicional do processo. E aí, o trâmite é praticamente o mesmo que eu relatei aqui na transação penal. A pessoa tem que cumprir determinadas condições sobre um determinado período de tempo, de 2 a 4 anos. Geralmente o juiz coloca 2 anos. Mas assim, não vou entrar em muito detalhe, mas eu só queria colocar isso daqui para a gente entender o porquê isso daqui é considerado como um fator que mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal. Embora o Ministério Público não possa desistir da ação penal em regra geral, quando a pessoa faz jus à suspensão condicional do processo, o próprio nome já diz, ele suspende o processo sobre determinadas condições por um determinado tempo. E uma vez cumprida, requer a homologação, ou seja, a validação desse benefício e extinção da punibilidade. E o efeito é o mesmo. Não, é como se a pessoa não tivesse passado pela justiça criminal. Mas então qual que é a diferença entre a suspensão condicional do processo e a transação penal? A transação penal evita o oferecimento da denúncia. E a suspensão condicional do processo cumprida evita uma sentença condenatória de mérito. É claro que ela pode ser absolvida, né, no final, mas 50% ali ela já está correndo risco. E na vida real, talvez 97%, ou um pouquinho mais. Então, enfim. Mas a gente... a transação penal evita o oferecimento da denúncia, né? Então, é esse caso que eu tinha visto várias vezes e estava fazendo confusão. Sim, é suspensão. Que é depois. E isso daqui, quando é, por exemplo, um furto, que é na vara comum criminal, eles oferecem a denúncia e naquilo que a gente chama de cota ministerial, que ele fala assim, segue em anexo 3 laudos da denúncia, outro, deixo ou ofereço desde já a suspensão condicional do processo, visto que a pena mínima é inferior ou igual a 1 ano e que o agente cumpre os demais requisitos. Então, e aí é nesse caso que eu falo que o juiz não vai designar uma audiência intimando todo mundo não, eu digo testemunhas. Ele vai designar uma audiência somente para isso. Porque se a pessoa aceitar e cumprir, evita todo aquele, né, posterior
de um procedimento. Professor, tem alguma diferença específica, por exemplo, se no caso, o beneficiário da transação penal ou do suspensão condicional da pena descumprir a medida? Ah, claro, porque nós estamos em momentos diferentes. Se a pessoa descumprir, é claro que de ofício o juiz não revoga e nem o Ministério Público requer. Eles tomam uma medida de cautela, digamos assim. O que eles fazem? Eles intimam a pessoa, geralmente no prazo de 10 dias, para justificar o descumprimento. Se não justificar ou a justificativa não for ok, se a gente está falando de transação penal que evita o oferecimento da denúncia, próximo passo, MP, oferece a denúncia. E aí não impede que ele possa oferecer depois a suspensão condicional do processo. Tá? Porque a gente está falando de momentos do procedimento diferente. É como se a gente estivesse falando aqui, fazer uma linha do tempo aqui rapidinho, embora esse não seja nosso tema central. Mas olha, aqui oferecimento da denúncia, aqui transação penal e aqui recebimento da denúncia e a partir daqui a suspensão condicional do processo. E aqui a gente tem a sentença. E aqui a gente tem a fase de instrução, né? Então, se eu descumprir de forma injustificada a transação penal, é só olhar para a nossa linha do tempo. Qual é o próximo passo? MP oferecer denúncia. MP oferecer denúncia, o que é necessário para obter o benefício de suspensão condicional do processo? É ter um processo. E quando eu tenho um processo, quando o juiz diz, receba a denúncia. A partir do momento que o juiz recebeu a denúncia, é possível oferecer a suspensão condicional do processo. Para quê? Olha onde está a linha do tempo. Onde ele está? Antes da instrução. E se ele descumpre, qual que é o próximo passo? Juiz designar uma audiência de instrução para ouvir testemunha, produzir as provas, né? Citar para resposta à acusação. É que geralmente, sim. Mas quando eu falo assim de instrução, já é de defesa, né? Resposta à acusação, enfim. E o juiz designa audiência de instrução. Mas seria depois. Que geralmente a pessoa nem apresenta a resposta à acusação se ela aceita a suspensão condicional do processo. Somente quando ela descumpre é que o juiz abre a oportunidade para a defesa se manifestar. Mas é porque geralmente ele nem fala sobre a denúncia que o Ministério Público mandou. Ele, com a cota ministerial, ele já designa uma audiência só para oferecer a suspensão condicional do processo, certo? Então é a nossa linha, né? Se eu descumprir a suspensão condicional do processo, olha o próximo passo. Instrução. Apresentar a resposta à acusação, ouvir as testemunhas da acusação, testemunhas de defesa, se tiver perito, etc e tal. Alegações finais, tanto do MP quanto da defesa, para chegar onde? Na sentença. Sentença do quê? De mérito. Se tiver uma desclassificação. Aí vem aqui na sentença de mérito, né? Ele desclassifica. E aí voltaria ou não? Depende. Por que depende? Porque vamos supor o tráfico de drogas. Tráfico de drogas, rito, né, especial, mas corre na vara comum, se não tiver vara especializada. Mas lá em Maringá, por exemplo, não tem. Então, se no final o juiz verificar que não é tráfico, mas é o 28, que é a competência do GCRIM, o que ele faz? Ele deveria fazer? Ele desclassifica aqui do tráfico para o uso e remete os autos para o GCRIM. E lá no GCRIM, quando a promotora receber, ela vai designar uma audiência preliminar para oferecer transação penal, e etc e tal. Né? Mas essa desclassificação se dá aqui, né? Geralmente. Dificilmente o juiz desclassifica na resposta à acusação quando a defesa oferece. Geralmente ele fala, é prudente que se averigue melhor na fase de instrução, etc e tal. Mas chegou lá no final ali, putz, é consumo mesmo? É o 28? Nós não temos competência para tanto. Então faremos o quê? Vamos mandar para o GCRIM. E lá no GCRIM, a promotora do GCRIM, ela designa uma audiência preliminar para oferecer transação penal e todo aquele procedimento. Que vocês irão estudar com certeza com maiores detalhes disso aqui quando o estudo do procedimentos. Certo? Mas era só pra gente entender que são momentos diferentes, né? Porque teve uma dúvida e que tanto a transação penal mitiga o princípio da obrigatoriedade, porque evita o oferecimento de ação penal. E a suspensão condicional do processo mitiga o princípio da indisponibilidade, porque o Ministério Público pode abrir mão da ação penal se cumprir todos
as condições num determinado período de tempo, certo? E aí evita uma eventual sentença penal condenatória. E em termos materiais, é como eu já comentei no início da aula, quando a gente não estava gravando, né? Se for aqui a pena de 1 ano e a pessoa preencher todos os requisitos, aqui na transação penal, por exemplo, vai ser 30 dias de prestação de serviço à comunidade. Materialmente, ele vai prestar serviço à comunidade tanto a título de transação como sentença de mérito aqui na restritiva, na substitutiva, na PRD. Só que aqui ele evitou um oferecimento da denúncia. E aqui não, ele vai fazer a mesma coisa, vai prestar o mesmo serviço, mas aqui ele vai ter uma sentença penal condenatória de mérito, ou seja, vai ter fins para reincidência, ele vai estar nos antecedentes. Então as pessoas acabam aceitando aqui, embora muito criticado pela doutrina em determinados pontos, porque ela evita esses efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória e seus eventuais efeitos da condenação. Certo? Bom, então a gente chegou aqui e a gente pode apagar um pouquinho aqui. Cadê o apagador? Ali, ó. Aqui. Então, tá bom. Lembrando, a gente começou a falar um pouquinho sobre ação penal pública incondicionada. O que significa uma ação penal pública incondicionada? Depende de representação. Primeiro, que o titular é o MP, por ser uma ação penal pública, né? MP. Que não depende de representação. E que, em regra geral, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Certo? Por que a gente sabe isso? Quando a gente consulta o artigo, acho que é o 100, parágrafo 1º, deixa eu conferir aqui. 100 caput. Que diz: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Certo? E parágrafo 1º diz: a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. Então, com relação a isso daqui, a gente não tem muita dúvida. Ou temos? Não, né? A gente vai ter um pouquinho mais pra frente, mas agora, não. E aí a gente viu aqui, e aqui vai ser nosso objeto de estudo um pouquinho mais aprofundado, que a ação penal pública condicionada vamos começar com a representação do ofendido. E aí? O nosso titular continua sendo o Ministério Público? Sim. Continua, porque é uma ação penal pública? Nossa, isso aqui vai estourar na minha mão. Lembro disso. Titular, MP. Legal. E aí? O próprio nome diz que precisa de representação. E isso aqui eu vou escrever aqui, porque a gente vai falar muita coisa sobre isso. Essa representação? A vítima ofendida manifesta interesse em ver a pessoa processada. Sim, e então, isso a gente viu na última aula e eu espero sinceramente que algum de nós lembremos. A gente viu a natureza jurídica da representação. Qual era a natureza jurídica da nossa... Condição de procedibilidade. Ai, que legal, você lembrou. Condição de procedibilidade. Exato, porque quando a gente chegou aqui, a gente fez um parênteses. E a gente falou assim, que isso não se confundia com uma coisinha chamada condição objetiva de punibilidade. E que aí a gente entrou na história naquela questão do furto, né? Aquele caso, nem lembra que a gente falou do furto? O que a gente falou do furto mesmo?
Eu tinha dito pra vocês, porque a gente estava introduzindo a matéria. Eu disse, olha, no furto, por exemplo, há determinados casos, hipóteses, que se presente determinadas condições, embora a sua conduta seja típica, ilícita e culpável, ela não será punível. E isso era uma coisa que a gente chamava de escusas absolutórias, que era inerente à pessoa. Enfim, se eu furtasse o carro do meu marido, né? Vocês lembram? Da sandália, a história do tio que caiu na SESC, na última prova do DPU, a gente lembra disso, não lembra? Lembramos. Eu falei tudo aquilo para lembrar para vocês que não se confundem condições de procedibilidade e as que a gente chama de punibilidade. Por quê? A natureza jurídica da condição de procedibilidade, o delito ele já é um fato típico, ilícito e punível. Mas é que para intentar para que se inicie um processo penal e ao fim aplique-se efetivamente uma pena, é sujeita a uma condição de procedibilidade chamada representação. E na punibilidade? No caso da condição objetiva de punibilidade, a conduta é típica, ilícita e culpável, mas por razões de política criminal, o legislador ele exige que ocorra algumas circunstâncias para que o crime seja efetivamente punido. E aí a gente deu um exemplo super clássico para a gente não ficar parado por aqui, mas só para não ficar no vácuo, que era o crime do auxílio, instigação ao suicídio, que é necessário que a pessoa tenha lesão corporal grave ou morra para que a conduta da pessoa que induziu, que instigou ao suicídio seja punível, né? E eu falei isso só pra gente não confundir aqui. Como é que chama aí, professor? Condição objetiva de punibilidade. E qual será a forma dessa representação aqui? Porque o conceito vocês já deram, né? Que é o interesse que a parte manifesta de ver a pessoa sendo processada, respondendo pela eventual prática delitiva que tenha cometido. E a forma? A representação, ela não requer muita formalidade. Então, a gente tem duas opções. Uma de forma escrita. Até um boletim de ocorrência pode ser, não pode? Sim, mas aí não é o boletim em si, mas a gente vai chegar aqui. E aonde? Ou de forma oral. Certo? Na escrita, se não tiver assinada pela pessoa, pela vítima ou pelo ofendido, ela deve ser reduzida a termo, né? E aqui na oral é o mais comum. Por que é o mais comum? Foi o que o nosso colega disse do boletim de ocorrência. Por que acontece no boletim de ocorrência? A vítima já está falando que a vítima está contando a história, eles estão registrando a história e no final eles colocam um pontinho e fala: a vítima manifesta interesse em representar contra o ofendido. Ou contra o ofensor. Desculpa, contra o ofensor. Né? Então, aquela última frase que tem ali no boletim de ocorrência ou no termo circunstanciado, sem competência do GCRIM, é aqui, na forma oral. Quando a pessoa vai para a delegacia, conta os fatos e pontinho final, tem o interesse em representar contra fulano de tal. Essa forma escrita, a pessoa pode escrever? Sim, pode escrever. Ou só tem a capacidade de postulatória? Não, pode escrever. Até porque a gente vai ver, e já emendando a sua pergunta, a representação, para quem que ela é dirigida? Uma a gente já pode saber ali no boletim de ocorrência. Pra quem? Pro delegado. Deu pó. Pra quem mais? Ministério Público e juiz. E a capa preta? Capa preta é juiz? Cursinho popular de defensoria também é cultura, né? Não sabia dessa. Então, a gente pode direcionar tanto pro delegado de polícia, quanto pro Ministério Público e quanto pro juiz. Bom, a gente viu o que seria uma representação, que não se confunde com condição de que é uma condição de procedibilidade, que não
se confunde condição objetiva de punibilidade, vimos a forma, vimos para quem mandamos, mas afinal de contas, quem pode oferecer a representação? Quem? Quem? Vítima ofendida. Ou seu representante legal. Ui, desculpa. Mas a vítima ofendida, ela pode por si só ou mediante procurador. Mas, se ele fizer mediante procurador, ele tem que ter poderes especiais. Sim? E o curador? Quando que o juiz pode nomear um curador para que ofereça a representação? Curador especial. Quando? O ofensor for o representante legal. Quando colidir os interesses. É coloque número 1. Colisão de interesses entre o representante legal e o ofendido, né? Que possivelmente é um menor de 18. E a gente vai ver um detalhe aqui. Quem mais? O menor de 18. A pessoinha. Nossa, que pessoinha, né? A pessoinha. É pra criança, né? Menor de 18. Ou quem? O mentalmente enfermo, né? Enfermo ou doente mental. Que não tenha representante legal. O menor de 18 não tenha pais. E aqui não tenha, né, um curador mesmo. Porque isso a gente resgata lá do direito civil, né? As pessoas que são maiores e não têm discernimento, elas são, né, amparadas aí, assistidas pelos curadores. Certo? Geralmente quando você faz o BO, tem prazo de 6 meses, né? Sim, a gente vai ver isso daqui a pouco, certo? Mas aqui, tá meio bagunçado, mas a gente ficou claro aqui que o quadro tá pequeno pra gente hoje. Hoje a representação vai ocupar nosso tempo. Legal. Mas e o menor de 18 anos? A pergunta é, ele tem concorrência, legitimidade concorrente com o seu representante legal? Porque vamos lembrar que o nosso Código de Processo Penal, ele é anterior, ele estava sob vigência do nosso Código Civil de 2016. Então, quando vocês forem ler diversos dispositivos da legislação penal, tem uma expressão, pessoa maior de 18 e menor de 21. E a pergunta é, há legitimidade concorrente quando a pessoa é maior de 18 e menor de 21? Porque antes, só pra gente ter uma ideia, antes do CC de 2002, a gente tinha 3 opções. O menor o menorzinho de 18, a gente tinha a pessoinha maior de 18, menor de 21, e tinha a pessoinha que era mais adulta, mais evoluída, igual maior 21 anos.
E aqui, será? Como será que era antes do Código Civil? Como que a gente interpretava isso aqui? Menor de 18, a legitimidade era exclusiva da vítima. Mas a nossa vítima tinha quanto? Menor de 18. Então, era competência, era a legitimidade de quem apenas? Do seu representante legal. E quando a pessoa era na zona cinzenta dos 18 ao 21? Aqui a gente tinha uma legitimidade concorrente. Entre quem? Entre a vítima e o representante. E no maior de 21, era um ou outro. E se houvesse colisão, aí o juiz, né, nomeava um curador. Né, se houver colisão de interesses ali. É uma possibilidade. E quando ele for maior de 21, exclusiva da vítima. Mas aqui, ela mesma, porque ela já tem mais de 21, ou igual a 21 anos. Então, ela mesma. Isso aqui vigorava antes do nosso Código de 2002, que estava em vigência o CPP já, certo? Então, é por isso que quando vocês lerem diversos dispositivos ali, novamente já estou dizendo isso, que vocês tomem cuidado, porque aqueles entre 18 e maior de 21, era quando, né, se adquiria a maioridade com 21 anos na vigência do CC de 16, certo? E hoje, pós CC 2002, o que sobrou? Nós só temos duas opções. O menor de 18 e o maior de 18. E aí? O que acontece? Sim, exato. Ele mesmo. Então, tanto nos dois, a legitimidade é exclusiva. E, portanto, essa figura aqui de legitimidade concorrente deixou de existir. Porque da vigência do novo CC, a gente só tem essas duas opções. E só lembrando aqui, aí vocês vão falar assim, eu procurei lá os artigos da ação penal lá no Código de Processo Penal e eu não vi que o legislador autoriza essa pessoinha, maior de 18, menor de 21, fazer representação. Realmente, não tem lá. Mas lá, no CPP, tem o artigo 34, que diz que a pessoa de maior de 18 anos pode oferecer, o que diz lá? Queixa-crime. É o 34? Aqui tem Código de Processo Penal? Vamos pegar o 34 para a gente conferir? Quem achar aí, grita. Nossa, ficou redundante, né? A minha reação. Mas, então, a doutrina vai dizer, a jurisprudência, se a pessoa maior de 18, menor de 21, pode oferecer queixa-crime, que é uma ação penal, por que não poderia oferecer representação, que é uma mera condição de procedibilidade? Então, você não encontra isso expressamente, mas se a pessoa pode oferecer uma queixa-crime, que já é uma ação penal, ela poderia, então, oferecer uma simples representação, que é uma simples condição de procedibilidade, certo? Então, vocês não encontram isso expressamente, mas isso vem para uma interpretação do 34, certo? Legal. Então, a gente já viu tudo isso aqui e a gente está aqui em quem pode. E a gente fez essa observação com esses maiores de 18 e menores de 21. Mas, e se
a vida não foi tão bela. E essa pessoinha aqui, cute, morrer. Ou, revoltada da vida, se ausentar. Ou se ausentar nos termos do Código Civil. E não deixar representante legal, procurador. O que acontece se essa pessoinha vira a óbito? Não, por especial? Não. Ela falou que não deixou representante. Se essa pessoa aqui, vamos dizer que ela... Oi? Morte, tudo resolve. Morte resolve pra... Morte resolve pra quem tá respondendo pelo delito, né? Se o ofensor morrer, beleza, melhor coisa. Não assim, né? Melhor coisa pros nossos estudos. Sintetiza tudo. Extinção da punibilidade, vamos embora. Mas não foi o nosso ofensor, né? Foi o nosso ofendido que morreu. Aí entra no caso cônjuge, ascendente, descendente. Sim, aí entra aqui na sucessão, né? De legitimidade. E é o nosso famoso CAD. É o famoso CAD. Por que CAD? Irmão. Mas vou ter um Czinho aqui vermelhinho, que é o companheiro. A gente tá falando de crime, né? Estamos. Ela foi possível só um pouquinho. Não. Não foi possível, não. Aqui é a sucessão para oferecer a representação. Né? Porque se a pessoa morre, essa legitimidade para oferecer a representação se transmite a essas pessoas, em tese, que tem uma relação ok com essa pessoa. Certo? Deixa eu deixar meu código. Eu acho que é o artigo 36. Deixa eu ver. É, o artigo 36. Mas a pergunta é, a gente tem apenas um que pode... Só apenas um legitimado? Não, a gente tem cônjuge ou companheiro, mais ascendente, descendente e irmão. Vamos supor que o cônjuge e o descendente e o irmão resolveram representar. Será que a gente tem uma ordem de preferência aqui? Ou quem chegar primeiro leva? Os mais próximos excluem os Né? A gente já tá a gente já fez a linha certa. Primeiro o cônjuge, depois ascendente, depois descendente, depois irmão. E tudo aqui no artigo 36. Certo? Por isso que era convívio, né? Certo ou não? Alguém tá com alguma dúvida? Maior de 21, mas também você diria que é maior de 18, mesma coisa. Aonde? Então, essa Aqui? sucessão. Não, essa sucessão a gente está considerando uma pessoa normal. Então, seria maior de 18. Maior de 18. Uma coisa Maior de 18. Esse maior de 21 a gente já pode excluir, eu só quis aproveitar o desenho. Que acho que foi de forma indevida. 18. Não, é só uma pessoinha mesmo que eu queria matar, mais nada. Só isso. Certo? Agora, vamos abrir um parênteses aqui pra gente poder entender o próximo passo. Pode pagar aqui? Tá muito devagar, tá muito rápido? Vocês podem me controlar, vocês que mandam, tá? Vocês que mandam aqui. Então, aí como o nosso colega ali do fundo disse, eu tenho um prazo pra tentar pra representar, certo? E qual que é esse prazo? 6 meses. E o termo inicial? Conhecimento do quê? Conhecimento do fato. Da autoria do fato. Certo? Eu acho que a nossa canetinha tá... Será que tem canetinha azul? Inclusive tá lá no artigo 100. Deixa eu abrir aqui. Esse
Alternativa C. Acho que é. Acho que tá no C. Ah, esse aqui? Tem mais duas aí. Artigo 38. A contar no conhecimento, eu vou abreviando aqui, da autoria do crime. Legal. 6 meses a contar do conhecimento da autoria do crime. E se passar em albis esse prazo que a gente fala? Ou seja, se transcorrer esse prazo e eu não oferecer a minha representação, decadência. Exato. Decadência. Então agora fazendo uma relação aqui com o CAD, se transcorrer 6 meses para o cônjuge, será que o próximo tem 6 meses? Não, né? Então, se ocorrer a decadência em relação a um dos legitimados, para todos ocorrerá decadência, porque o direito é único, né? Com vários legitimados. Não é um direito para cada um dos legitimados oferecer uma representação. Não, a representação é um direito só que possui diversos legitimados, de modo que se ocorrer a decadência em relação a um, automaticamente e para esses também, certo? Isso. Agora, a gente diz que representação é manifestar o interesse de ver a pessoa processada. Mas assim, foi no impulso, né? Mas vamos dizer que... Como você se chama mesmo? Jardel. Vamos dizer que você é uma pessoa de bom coração. Vamos só um exemplo. É só um exemplo. Poxa, Jardel, tá difícil, hein? Mas eu vou facilitar a tua vida, tá bom? Vamos dizer que você falou assim: vamos imaginar uma lesão corporal leve. Lesão corporal leve, qual é a natureza da ação penal? A gente aprendeu na última aula. A ação penal pública é condicionada à representação. Mas condicionada à representação pelo nosso Código Penal? Não. Pela alteração que veio da Lei 9.099, que disse que o crime de lesão corporal leve e crime de lesão corporal culposa se dão mediante ação penal pública condicionada à representação. Então você não encontra no Código Penal, mas abrindo a Lei 9.099, sim. Então vamos supor que você foi agredido. Levemente, né? Porque senão a gente muda o exemplo. E aí, no momento ali, você foi pra delegacia, narrou os fatos e disse: quero representar contra esse cara, X. Mas passou um tempo, você foi pra missa, você falou com a sua mãe, sua mãe disse: filho, você não dá futuro não, né? Deixa abaixo, digamos assim. Como vocês falam aqui em São Paulo? Esquece? Deixa quieto? Eles falam: deixa quieto. Beleza, esquece. E aí, você vai lá pra delegacia e diz: doutor, fala pro delegado, eu pensei melhor e eu não quero mais representar contra fulano de X. É possível essa conduta? Ou em termos jurídicos, é possível se retratar Sim. da representação? Sim. Sim, é possível. Mas é possível ad eterno? Não. Até quando eu posso? Antes da onde? Não, antes do oferecimento da denúncia. Antes do oferecimento da denúncia. E é oferecimento. Por quê? Porque o nosso parâmetro geralmente é o recebimento quando a gente fala o primeiro marco interruptivo da prescrição, por exemplo.
Qual que é o primeiro marco interruptivo? Quando o juiz recebe a denúncia. Ou outro exemplo, e arrependimento posterior, que é uma causa geral de diminuição de pena? Até quando que você tem que restituir a coisa? Antes do recebimento da denúncia. Então, aqui não vai esquecer que quando a gente diz de ação penal, de retratação, é até o oferecimento da denúncia. Porque diz... A gente não encontra isso no nosso CPP, mas a gente encontra que a ação é irretratável após o oferecimento da denúncia. Então, se após, quer dizer que é por uma interpretação contrário ao senso, né? Até o oferecimento da denúncia, eu posso retratar, certo? Mas... Oi? Tá no CPP. Eu pensava que era o recebimento. Deixa eu ver... Artigo 25 do CPP. Que diz, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Certo? Artigo 25 do CPP? Legal. Mas o Jardel, ele não é apenas um cara de bom coração. Ele é um cara bipolar. Né? Ele apanhou, ficou nervoso, foi pra delegacia, queria representar, voltou, foi pra missa, falou com a mãe, voltou pra delegada e disse, eu não quero mais. Mas aí, num momento, pensou melhor, né? Pensou sozinho, ou pensou com os amigos. E seus amigos disseram, Jardel, pelo amor de Deus, você vai deixar barato esse cara, hein? Você não devia ter feito isso, cara. Sim, mas cara, não devia ter feito mesmo. Quer saber? Você mora do lado da delegacia. Vou dar um pulo lá e vou falar com o delegado de novo. Será que você pode fazer isso? Ou seja, será que você pode retratar da retratação? Nesse caso, não é o representante dele? Não, eu digo bipolar. Eu digo bipolar, assim, uma pessoa que muda de humor, assim, sem muita razão, sem muito fundamento, né? A gente não pode considerar toda pessoa bipolar doente, porque senão eu serei uma pessoa inimputável. Então assim... Então, assim, eu só te dizer o bipolar, não no sentido científico da palavra, né? Que é uma não sei, pode ser. Mas tudo é doença agora, né, gente? Na lista que tem, tipo, de doenças mentais. Se você acordou com o olhinho meio assim, fechadinho, nossa, tá com doença mental. Então, assim, qualquer coisa você é doente mental. De modo que o meu exemplo foi no seguinte sentido, de que você pensou melhor, né? Ou não pensou pior, né? Ou não foi melhor, pensou? Mas disse, quero me retratar da minha retratação. É possível isso? Acho que não, isso aí. Tá. Então tá. É uma coisa que aconteceu muito na Maria da Penha, né? Eu posso então retratar da retratação, fazer mais uma retratação, depois me retratar da retratação, fazer mais uma retratação. Aí eu só posso retratar uma vez da minha retratação? 3 vezes? Não, 3 vezes? Não, você tirou essa. Você já viu? Eu acho que eu narrei o caso real, né? Não foi um exemplo. É brincadeira, Jardel. Mas olha aqui. Essa possibilidade de retratar da retratação, ela não tem uma convergência assim, doutrinária e jurisprudencial. Mas ela é aceita pelo STJ. Aí, Jardel. E por parte da doutrina. Mas até quando eu posso me retratar da retratação? E ter esse procedimento todo, esse movimento? Antes do recebimento? Enquanto não ocorrer a prescrição. Enquanto não prescrição. Em concreto? Não, né? Quando a gente está calculando aqui é pena em abstrato. Porque é a prescrição da pretensão punitiva. É, isso mesmo, quis dizer. Isso, prescrição da pretensão punitiva. Certo? Então, a gente viu algumas coisazinhas. E a pergunta... Oi.
pode ir uma representação de duas pessoas na mesma peça, por exemplo, dois irmãos? Se eles forem os ofendidos, sim. Né? Fazer isso em uma peça só. Sim, até porque o autor dos fatos é um só. Sim, porque você fala assim, vamos colocar Dorinha. Dorinha praticou, ofendeu a integridade física da Bibi e da Tuca. Então, é só uma, né? Só quer dizer que são várias vítimas. O juiz pode levar isso em consideração lá na dosimetria da pena, nas consequências do crime, talvez, se enfim, né? Por exemplo, se foi uma lesão culposa, e na lesão culposa a gente não faz esse grau de variação entre leve, entre grave, entre gravíssima. Se o resultado for grave, se a pessoa ficar mais de 30 dias sem trabalhar ou perder uma perna por uma conduta culposa, por uma prática de lesão corporal culposa, o juiz pode avaliar isso na dosimetria da pena, nas consequências do crime, certo? Então, o número de vítimas, nesse sentido, basta uma representação. Ou o número de ofensores também, né? Eu, uma vítima, quero fazer uma única representação contra 2 ofensores. Também é possível. Porque daí eles atuariam em concurso de agentes, né? E a gente tem como trabalhar concurso de agentes dentro da teoria do delito, né? Digamos assim. Enfim, aí é uma outra análise, mas é possível, certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Professora, esse momento da prescrição, aonde que acontece dentro daquela linha? A prescrição corre. Então, mas essa retratação... Corre desde quando? Não, essa retratação, quando você fala que até o momento onde não ocorra a prescrição, é em que momento em si nessa linha? Eu tô tentando visualizar. Ah, tá. Tipo, você tem uma linha do tempo e você quer dizer onde que ocorre a prescrição. Não, essa retratação que você falou, que pode ser até a prescrição, que ele pode retratar até não ocorrer a prescrição. Uhum. Então, tentando visualizar... Ah, não, eu falei, eu me confundi, usei o termo errado. Na verdade não é prescrição, é decadência. Que é dos 6 meses. Desculpa, obrigada. Era isso que eu queria dizer. Então até decadência, desculpa, gente, eu me confundi aqui. Então, enquanto tiver os 6 meses, né? Agora sim. Obrigada, como que é seu nome? Sheila. Obrigada, Sheila. Eu estou um pouco perdida, talvez. Enquanto não ocorrer a decadência. Certo? Não, é que eu tô conseguindo entender a sua aula, eu que te agradeço. E aí, a última pergunta. Desculpa, só para complementar. Esse prazo decadencial aqui, ele... Como é que se diz? A pessoa fez a representação, aí suspendeu ele, né? Sim. Aí, no caso, ela se retratou Dessa retratação dentro do período de 6 meses. Isso, aí ele continua o restante que faltava? Continua, corre. Corre porque porque decadência é um prazo de direito material. E prazo de direito material não se suspende e não se interrompe. Ele corre. Se terminar num domingo, terminou. Se terminar num sábado, terminou. Feriado, terminou. Né? Porque é prazo de direito material. Que no prazo de direito material você inclui o primeiro dia e exclui o último. Artigo 10 do CP. Certo? E a última pergunta é se é possível a renúncia expressa do direito de representação. Sim. Seria possível? Quando vocês olham o Código de Processo Penal, vocês encontram lá, em determinadas condições, é possível renúncia expressa da representação? Não, a gente não encontra. E aqui a gente usa o mesmo raciocínio daqui. Em que sentido? Acho que no artigo 49 e no artigo 50... do CPP, eu tenho as possibilidades de renúncia ao direito da queixa. Então, se eu posso renunciar à queixa, que é uma ação, queixa-crime, que é uma ação penal, por que não poderia renunciar expressamente à representação? Certo?
dizer, tá, mas eu não conseguiria o mesmo efeito da renúncia? Qual que é o efeito da renúncia mesmo? Se eu renuncio ao meu direito de representação, o que acontece com o meu ofensor? Ele tem extinta sua punibilidade, porque renúncia, decadência são causas de extinção de punibilidade do 107 do Código Penal, certo? Então, vocês vão poder me dizer, tá, mas não precisava discutir se caberia renúncia expressa, porque se o meu sujeito fosse esperto, ele simplesmente deixaria passar os 6 meses. E daí, passando 6 meses, teria decadência, de efeito material é o mesmo que extinção da punibilidade. Mas é porque daí, até passar esses 6 meses que passariam, sem possibilidade da pessoa renunciar expressamente à representação, seria inútil esse tempo aqui. Então, o ideal é que ele já pudesse ter essa possibilidade de renunciar logo no começo, expressamente, não quero representar. Isso acontece muito no boletim de ocorrência, a pessoa narra, uma quer representar e a outra não, né? Sei lá, Dorinha quer representar, mas a Tuca não. Então, o processo ocorre só com a vítima Dorinha. Mas aí não tem problema. Mas eu só queria dizer que isso aqui você não encontra expressamente, mas você faz uma análise tal como a gente fez aqui, com relação ao artigo 4950, que prevê a renúncia com relação ao direito de queixa. Porque direito de queixa é uma ação penal. E a representação, apenas uma condição de procedibilidade. Se eu posso renunciar à ação penal, que é a queixa-crime, por que não poderia renunciar expressamente à representação? Embora eu consiga o mesmo efeito material, que é a extinção da punibilidade, com a decadência, não fazendo nada durante esses 6 meses. Certo? Uma dúvida aí, você não poderia, no caso de renúncia expressa, você não poderia se retratar dela, ou se arrepender dela, pelo menos. Porque na retratação você pode retratar naquele período de decadência. E se você renunciar expressamente, é isso que eu entendi? Sim. Você não poderia novamente... É que retratar é você se arrepender. E aqui na renúncia, o conceito é outro, é um conceito mais técnico, a gente vai aprender daqui a pouco. Que é o direito que você abre mão expressamente do direito de oferecer uma representação, oferecer uma queixa-crime. Então, expressamente você diz, eu não quero. E tenho ciência de que estou abrindo mão do meu direito de oferecer uma queixa-crime, uma representação, por exemplo. Aqui na retratação, você se arrepende e não quero mais. Mas pode ser que eu queira ainda dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, se você se retratar, você ainda pode se retratar da retratação. Mas se você renunciar, você abrir mão. Você sabe que está abrindo mão. Certo? E aí a gente... É que na verdade, por exemplo... na prática, a gente usa um termo diferente. Quando a gente faz, por exemplo, uma audiência no Juizado Especial Criminal, e, por exemplo, a pessoa... Ela quer se retratar da retratação... Ela quer se retratar da representação que ela fez. Mas ela tem receio de que aquilo volte a ocorrer. De que as relações não se estabeleçam. O que acontece? Em termos práticos, uma conduta assim, eu acredito, não tem uma previsão expressa legal nesse sentido. Mas a gente fala assim, a vítima declarou que não tem interesse no prosseguimento do feito, vírgula, mas requer que os autos aguardem em arquivo provisório. O que é esse arquivo provisório? É aguardar o prazo de 6 meses. Porque daí quando ocorre esse prazo de 6 meses e nada mais ocorreu de conflituoso ali, o que a juíza faz? Ela declara extinta a punibilidade em razão de ter transcorrido o prazo decadencial. Então, essa é uma cautela que a gente toma assim na prática. Mas a gente não tem arquivo provisório aqui, né? Digamos assim. Mas é uma cautela que a gente... enfim, o pessoal que trabalha dentro da juizado especial toma essa cautela. A vítima diz, eu não quero, tudo bem, a gente vai seguir, mas eu requeiro que fique em arquivo provisório. O que é esse arquivo provisório? É aguardar o transcurso do prazo decadencial de 6 meses. Porque uma vez transcorreu, daí extingue a punibilidade da pessoa. Certo? E essa fica... não entendi isso. A renúncia expressa? Quando ele digo, eu não quero representar. Quando ele vai na delegacia e conta os fatos e diz, são 2 vítimas, uma quer representar e a outra não. Uma, quando diz, eu não quero representar, ela expressamente renunciou o seu direito de representação.
Necessariamente tem que ter 2 vítimas? Não, eu dei um exemplo. Ah, tá. Entendi. Certo? Então, É porque se for só uma vítima, não tem muito. A não ser por uma questão de cautela, mas não tem muito sentido a pessoa ir para a delegacia, narrar os fatos e dizer não tem interesse em representar contra a pessoa. Tem pessoa que às vezes Então, assim, às vezes. Então, assim, é nesse sentido, né? Mas aqui eu coloquei 2 vítimas, porque uma quer, outra não quer, e daí o procedimento segue mesmo assim. Não, mas é muito comum muitas pessoas registrarem ocorrência para utilizar o boletim de ocorrência para instruir uma ação indenizatória. Sim, uma ação trabalhista. Vamos supor, até na violência doméstica, a violência doméstica, antes de ser incondicionada, tinha muitos casos que as Sim. mulheres só registravam por cautela, Sim. mas não representavam. Então, geralmente. Aí algumas até para instruir divórcios. Tanto é que foi o entendimento do STF de tornar a lesão corporal no âmbito da violência doméstica da Lei Maria da Penha uma ação penal pública incondicionada. Manter, na verdade, né? Porque diz que não se aplica as disposições da Lei 9.099 no âmbito da Lei Maria da Penha. Certo? E foi mais ou menos isso. A gente se localizou aqui na representação. Várias coisinhas, né? Sobre a representação. Uma palavrinha com 1001 implicações. Caixinha de surpresa. Pública, condicionada à representação ou à requisição. Do ministro da Justiça. O que seria essa requisição? Seria um ato administrativo, discricionário e também político, por que não? Em que o ministro da Justiça autoriza que se mova uma ação penal. Uma ação penal. Só um detalhe. Lá na representação, uma vez oferecida a representação, isso vincula o Ministério Público para oferecer denúncia? Sim, sim. Não. Não vincula. O que acontece é que, uma vez oferecida a representação, o Ministério Público tem autorização para oferecer uma ação penal. Mas, e se ele estiver diante do inquérito policial ou do termo circunstanciado e entender, que não há justa causa? Não é porque a pessoa autorizou, é que vincula o Ministério Público a oferecer uma ação penal. O Ministério Público, ele só vai oferecer uma ação penal se houver justa causa. Mas, se houver justa causa e não houver representação, na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia, embora ele tenha justa causa. Mas, se a pessoa oferece representação e não tem justa causa, o Ministério Público não vai oferecer denúncia. Então, não vincula o Ministério Público. Certo? E aqui também, não. Não vincula o Ministério Público e o raciocínio é o mesmo que eu acabei de dizer. Aí a gente viu qual que era o prazo decadencial mesmo da representação? 6 meses a contar do quê? Da autoria. Muito bem. E aqui, qual que é o nosso prazo decadencial? Também? 6 meses? Alguém dá mais? Alguém dá menos? Não tem, exatamente. Nós não temos. Não temos. Não temos.
Então, até quando eu posso? Aqui sim. Aqui sim faz sentido na prescrição, né? Enquanto não ocorrer a prescrição. E é possível a retratação? É possível que o ministro da Justiça se retrate? Sim. Isso aqui não é tão pacífico. Conflitos. Mas... Sim, mas aí, como... Pode deixar de ter a conveniência. Sim, a jurisprudência majoritária... entende que sim. Que é possível. E por que é possível? Pelos motivos que vocês disseram. Então, isso daqui não está sujeito a prazo decadencial, mas é possível se retratar. E aí, o referencial marco temporal mesmo. Certo? Mas eu digo que isso não é muito pacífico, porque olha, o ministro da Justiça geralmente é um ato administrativo discricionário político. Então geralmente ele está em intenção política. Então, se ele puder retratar da requisição que ele fez, às vezes ele não faz isso de uma forma tão adequada como deveria ser, certo? Então, por isso que aqui a gente tem, por exemplo, que é contra a possibilidade de retratar por parte do ministro da Justiça, professor Gustavo Badaró, por exemplo. Professor Regis Prado, por exemplo. Argumentando nesse sentido, de que como está no âmbito político, o Regis Prado, né? Quando está no âmbito político, geraria um pouco de impasse ali se ele pudesse se retratar. E o Gustavo Badaró, que o professor Gustavo Badaró, ele defende no manual dele, por exemplo, ele faz uma interpretação sistemática, dizendo, se no artigo 24 ele diz que nos crimes de ação pública condicionada à representação só se dará mediante representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, e no artigo 25 ele diz que a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia, ele diz, se o legislador, no 24, ele diz que a ação penal pública condicionada será a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, mas logo após o artigo 25, ele apenas expressamente diz que a retratação da representação, que a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia, se ele quisesse que a requisição do ministro da Justiça também fosse, ele colocaria logo após, junto à representação do ofendido no artigo 25. Mas no artigo 25, expressamente, o legislador logo após, quando definiu essas condições, disse apenas expressamente que a representação do ofendido é irretratável após o oferecimento da denúncia. Então ele vai dizer, se o legislador quisesse abarcar, ele não precisaria ter feito essa especificação, simplesmente diria, né, que tanto a representação do ofendido quanto a requisição do Ministério da Justiça seriam retratáveis após o oferecimento da denúncia. Mas ele não colocou os dois expressamente, ele só colocou a retratação do ofendido, da representação do ofendido, motivo pelo qual o professor Gustavo Badaró, por exemplo, diz que não se aplicaria a requisição do Ministro da Justiça sobre esse fundamento. Certo? E aí a gente pode fazer o intervalo e voltar para a equação penal privada. Tudo bem?